Oi, tudo bem? Eu sou o Franz. Oi, eu sou a Eliana. E esse é o Agora é Tri, porque a gente é país de trigêmeas. A gente postou, uns 2 dias atrás, um vídeo das meninas recusando alguns tipos de alimentos. A gente fez um teste com elas, elas estão com 2 anos e 3 meses agora. A gente fez um teste com elas de produtos que elas não conheciam, porque não faz parte da nossa rotina. Então, em 2 anos que elas têm, a gente nunca deu para elas bolacha recheada, refrigerante, nem nada disso. Tanto que no vídeo é engraçado porque elas não... realmente chocolate. Tudo é chocolate para elas. A latinha de refrigerante para elas era chocolate. Sim. Então elas não têm noção mesmo do que era aquilo e elas não sabem o que é aquilo. Então a gente vai dar hoje para vocês 5 dicas de coisas que a gente fez e que deu certo para elas não gostarem de algumas coisas que são normais que crianças comam, que não deveriam ser, né? Então, a primeira dica. A primeira dica. Siga a orientação médica, a orientação do seu pediatra de não dar açúcar até 2 anos de idade. É fácil? Nem um pouco fácil. Acho bem difícil quem cumpre integralmente, porque quando diz não dar açúcar é até uma bolachinha, né, de maisena. E isso é bem difícil, porque às vezes a gente quer uma coisa prática, mas faz um efeito muito positivo quando a gente consegue, assim, né? E pra cumprir isso tem que ser muito chato. E a gente foi muito chato, as pessoas acham a gente muito chato mesmo. De não dar o doce, de não ofertar, de não deixar dar. As pessoas ficam muito chateadas, não aceitam isso assim tranquilamente. Às vezes é até ofensivo para algumas pessoas. Quando a gente diz, não dê isso, não dê aquilo, eu não quero ainda, calma, mais tarde, espera mais um pouquinho. Mas nós conseguimos, né? A gente passou por chato várias vezes. Não é que a gente não se importa com isso, a gente se importa sim com a opinião das pessoas. Às vezes dói, não é tão simples, mas a gente sobrevive. A gente sobreviveu e o resultado foi muito bom. Então, número 1, siga de verdade a orientação do seu pediatra quando ele diz não dê açúcar, não é bobagem, é fato, é sério. Número 2. Segunda dica, tenha sempre à vista aquilo que elas vão comer. Uma coisa que a gente faz aqui em casa sempre. Não vai dar para mostrar agora porque a gente não vai mexer na câmera, mas sempre tem as frutas que elas comem, que elas preferem, está sempre na vista delas. A gente sempre estimula muito elas. A pera, a ameixa, a nectarina, laranja, está sempre na vista delas. Então a primeira coisa que elas veem quando elas entram na cozinha são as frutas. E isso faz que a memoriazinha delas já se habituem com aquilo. Outra coisa que a gente faz também é fazer elas participarem da preparação dos alimentos, tipo da sopa. Dá a cenoura para elas segurarem, dá o tomate, dá a beterraba, elas curtem bastante ajudar nisso, tipo, deixa elas no cantinho lá, segura a fruta, elas ficam brincando com legume ali, e isso faz com que elas tenham uma vontade de participar sempre do que está sendo feito. Então, dica número 2 é: deixe frutas na vista, oferte e deixe elas manipularem as frutas. Dica número 3. Dica número 3 é não compre aquilo que não precisa, que não faz parte do cardápio delas. Não compre. Daí vai ter gente que vai dizer assim, mas eu tenho um filho maior, um filho mais velho que já come aquilo. Tudo bem, não tem problema, conversa com ele, se ele não tiver idade ainda para entender exatamente, separa um momento para sair com ele, para comer um docinho com ele, não tem problema. Mas para a criança até 2 anos, ela não tem aquele sentimento todo de gana por comer aquilo se ela não experimentar. Se você experimentar e fizer ela comer, claro que ela vai gostar. Mas não compre aquilo que não precisa. Eu fiz um esforço muito grande para mim, que foi parar de tomar refrigerante. Por incrível que pareça, para mim foi um esforço muito grande, eu já não bebia nada alcoólico. Então, o refrigerante para mim era uma coisa que eu tomava todo final de semana, quase todo dia. E eu parei de tomar refrigerante completamente para não ter em casa. Eu adorei. É o que eu parei de tomar refri. E eu parei mesmo. Isso hoje não me faz falta nenhuma. Isso é uma questão de hábito também. Eu ouvi uma frase que é a seguinte: a criança até 2 anos, ela não vai ao mercado. Ela não faz compras, não é ela que faz compras. Né? Ela vai na companhia do pai e da mãe.
Mas não é ela que compra, não é. Então, se o produto está entrando em casa, é porque foi o adulto que comprou. E ela vai ver, é diferente, é uma embalagem que chama atenção. É feito para chamar atenção. Que tem uma cor legal. É claro que ela vai querer experimentar, né? Ainda mais se o adulto que ela ama tá consumindo aquilo. Sim. Aí sim que ela vai É o querer. exemplo dela. É o exemplo dela, né? Então, quando a gente diz assim, não compre o que não precisa, é isso, né? Assim, se entrou em casa, é porque alguém trouxe, e se alguém foi o adulto responsável pela criança. Então, é evitar trazer essas coisas para dentro de casa. Dica número 3, então, é não compre aquilo que não precisa. A dica número 4 é tenha lanches saudáveis, tá? Lanches saudáveis. O que são lanches saudáveis? Tenha frutas, tenha verduras, tenha legumes, né? Legume é lanche. Aqui em casa funciona muito legal. Elas almoçam, né? Elas fazem um almoço normal, feijão, arroz, carne, legumes, salada. E as vovós cozinham, porque as vovós cuidam delas à tarde, de manhã e de tarde, na verdade. As vovós deixam pronto palitinhos de legumes. É bem legal isso. A gente vai fazer um vídeo dessas dicas, tanto da batata doce quanto dos legumes. A batata doce também, assada, elas adoram. Os legumes cortados em palitinho e, por exemplo, a cenoura, a beterraba, que elas adoram, cortada em palitinho. Durante a tarde, elas comem aquilo lá como lanche. E elas adoram. É bacana, é legal. Então, a quarta dica é tenha lanches saudáveis. A gente faz um vídeo depois só de lanches bacanas. E a dica número 5, que eu acho que é a mais legal de todas, é não barganhe e não ameace a criança. O que é não ameaçar a criança? Se você não comer isso, você não vai ganhar aquilo. A alimentação não é barganha, não é troca. Você não tem que fazer assim, se você não comer isso, você não vai tomar o leitinho com chocolate. O leitinho com chocolate, primeiro que não precisa. Se ela está almoçando bem, ela não vai precisar tomar o leitinho com chocolate. Então, se ela almoçou bem, o lanche da tarde é uma fruta. Se for nem um pãozinho com alguma coisa. Então, é o lanche da tarde, não é barganha. Outra coisa, questão da ameaça. Se você não comer agora, eu vou guardar o prato e você vai comer quando tiver fome. Faça. Se você falar isso para a criança, faça. A gente já fez isso várias vezes. A gente foi muito ruim, sério. A gente já fez isso várias vezes. E Sim, hoje... tá certo. Eu também não sei, mas funcionou. Funcionou. Hoje elas não bobeiam na hora do almoço. Na hora do almoço elas comem. Elas têm comido muito bem. Se começa a ter alguma negação ou não quero comer isso, a gente sempre diz, você não vai comer? Tudo bem, não vai comer. Mas também não vai comer outra coisa. Você vai, na hora que você tiver fome, você vai voltar e vai comer a comida. Isso não é uma ameaça a partir do momento que você cumpre aquilo que você falou. Então, assim, cumpra aquilo que você fala, tá? Então, se falou que vai comer depois aquilo, vai comer aquilo. A gente já guardou várias vezes o pratinho delas de feijão e arroz, esquentou depois e deu pra elas 3 horas da tarde. Já aconteceu de 4 horas da tarde dar feijão e arroz. Fala. Eu preciso falar. Fala. Eu quero dizer o seguinte, com essas 5 coisas que nós realmente fizemos até agora e continuaremos fazendo, não quer dizer que a alimentação das nossas filhas é a mais perfeita do mundo. Não. A gente já teve muitos momentos, eu principalmente, assim, de ficar triste porque não comeu o que eu queria, porque não comeu o tanto que eu gostaria, que eu acho que seria o melhor. Já teve muitas situações difíceis e continuam existindo. Então, assim... elas também não comem tudo que é ótimo e perfeito, né? A gente não conseguiu um resultado geral com isso, mas a gente chegou muito próximo do que é bacana para elas, para a idade, do que é recomendado. Isso. Não é que é perfeito, não é perfeito, mas a gente conseguiu um resultado muito bom. Mas é legal, né? Elas comem coisas assim que a maioria das crianças não comem, aceitam muito bem e gostam. Não comem porque a gente não dá outras coisas. Elas já tiveram a oportunidade de ter contato com doces, com brigadeiro, enfim, né? Todos os doces. Já experimentaram, inclusive, depois dos 2 anos. Antes a gente realmente não deixou experimentar. Mas depois que elas completaram 2 anos, a gente deixou experimentar,
tiveram que ir em festas e experimentaram. Mas foi muito legal, porque elas comeram, assim, experimentaram, E não foi acharam aquela coisa. estranho, não gostaram tanto, acharam acho que muito doce, deixaram de lado e não quiseram mais comer. Elas E não são foram fãs de procurar chocolate. outras coisas para comer, né? Então, não é essa coisa tão rigorosa assim, que a nossa casa é feita de brócolis e cenoura e banana. Não. A gente deixa comer outras coisas, principalmente agora, depois que elas completaram Os 2 2 anos. Mas o trabalho que foi feito até os 2 anos surtiu o efeito de que essas coisas não agradam tanto assim. Elas comem, mas não é uma coisa de só comer isso, de só querer comer isso e deixar o pai e a mãe super preocupados, né? Elas experimentam e daí logo pedem uma fruta, uma outra coisa e tudo bem. Então, e isso a gente fica bem feliz porque a gente percebe que tem um equilíbrio, né? Não é nem muito uma coisa, nem muito outra. Então, tá caminhando de uma maneira que a gente fica bem feliz. E a gente queria compartilhar para que vocês possam também ficar felizes com a alimentação dos filhos de vocês. Beleza. Beijo. Até! Essas são as 5 dicas para ajudar na alimentação, que foram coisas que a gente fez e que deu muito certo. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido. Curta, compartilhe, passe para as mamães, para os papais, para as amigas, para as inimigas, para todo mundo. Vale a pena. Passar para todo mundo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, curta na página do Facebook.